Ao texto. Duas grandes crises afetam de morte os serviços públicos no Brasil. Primeira crise. Crise de implementação da execução das políticas públicas, que é uma crise de financiamento das políticas públicas fundamentais à execução da prestação dos serviços públicos. Trata-se de uma crise essencialmente econômica. Segunda crise, crise de interpretação, uma crise de natureza político-cultural. Trata-se de uma crise na inteligência cidadã. A sociedade conserva cada vez mais uma percepção muito negativa em relação aos serviços públicos e suas respectivas políticas públicas. E os serviços públicos se mostram cada vez mais precarizados para a sociedade. Este texto trata em específico da realidade do sistema de justiça juvenil e da aplicação da responsabilização socioeducativa aos adolescentes em conflito com a lei, responsabilizados por prática de ato infracional. Mas é realidade que pode ser perfeitamente generalizável a partir da realidade socioeducativa em específico para a realidade de todo o serviço público, principalmente o serviço educacional. Ao texto. Prefácio à segunda edição do livro Adolescentes em Conflito com a Lei, da indiferença à proteção integral. Uma abordagem sobre a responsabilidade penal juvenil. Terceira edição, revista e atualizada. Editorial Livraria do Advogado. O prefácio deste trabalho, do autor João Batista Costa Saraiva, nesta nova edição, 2009, oportuniza-me retomar uma necessária e imprescindível reflexão que deve nortear os operadores do sistema de justiça da infância e da juventude no Brasil. Talvez nada caracterize melhor os problemas atuais do Estatuto da Criança e do Adolescente do que aquilo que poderia denominar-se sua dupla crise. A crise de implementação das políticas públicas e a crise de interpretação. A primeira crise, a de implementação, remete ao reiterado e repetido déficit de financiamento das políticas sociais básicas. A segunda crise é de natureza político-cultural. A crise de implementação remete às carências em saúde e educação, assim como ao inútil intento de substituir a qualidade e quantidade de políticas universais como a escola e os serviços de saúde com sucedâneos e substitutos ideológicos, sejam estes ardis de caráter social clientelista, inadequada focalização de políticas assistenciais, sejam estes engodos de caráter repressivo, como as ineficazes e ilegais políticas autoritárias de lei e ordem, sem o menor respeito à Constituição, às leis, às liberdades individuais e sem nenhum aumento real da segurança pública.
São as caricaturas do prejuízo social. De um lado, a ideologia do pobrismo e da mesquinharia. Para os pobres, o mínimo existencial ofensivo à dignidade da pessoa humana. E de outro lado, a ideologia do cacete e da repressão desmedida, através da qual sempre se amplificam a violência e a barbárie social. É o indivíduo sempre e cada vez mais violento. Neste contexto, é curioso perceber que os custos desta crise nunca recaiam sobre o sistema político em seu conjunto, mas sim sempre recai sobre as políticas públicas sociais. São as políticas públicas que sempre são sacrificadas. Os custos sempre recaem sobre as políticas públicas sociais, fortalecendo, portanto, ainda mais a realidade decadente em que se fala a todo momento e abertamente na imprensa e entre o povo o seguinte: já que gastam mal, que pelo menos gastem pouco. Essa frase é muito popular e alcança cada vez mais o coração das pessoas, mas é uma frase que destrói de morte a cidadania. Nas condições atuais das crises de implementação e de interpretação, não há aumento de financiamento do gasto social que permita resolver os problemas sociais que produzem a primeira crise, a de implementação das políticas públicas, e que amplificam e alargam a segunda crise, a crise de interpretação. Quanto maiores forem os cortes orçamentários inviabilizadores da adequada execução das políticas públicas, maiores e mais alargadas serão as crises de implementação e a crise de interpretação. É sempre bom lembrar que o compromisso com a justiça e os direitos humanos se transforma em acionismo inútil e voluntarismo tolo quando não se tem método e rigor científico. E que o rigor científico e metodológico, sem o adequado compromisso social, se converte em um diletantismo intranscendente e beletrismo inútil e tolamente vazio e sem propósito. Não ao oba-oba militante e juvenil, e não ao academicismo beletrista e intranscendente, e sim àquilo que faz sentido e que funciona, e tem utilidade social e efetivamente altera e impacta positivamente a realidade social. Viva a socioeducação efetiva! Viva a cidadania participativa! Vivam os serviços públicos! Texto adaptado a partir de trecho de texto de Emílio Garcia Mendes.